O pastor Theo Hayashi fala o que muitos não têm coragem de dizer e expõe o plano político de Lula por trás da tentativa de se aproximar dos evangélicos. Evangélico não é contra nós nada. Nós é que não sabemos falar com eles. Agora sim, Theo Hayashi aqui. Hoje eu vou reagir a um vídeo do Lula que chegou pra mim. Acompanha comigo esse vídeo. Eu tenho disposição para mais umas 5 eleições, pode ficar tranquilo. Mas eu fico pensando para quê? Qual é o projeto que nós vamos apresentar a esse país? Quando é que nós vamos deixar de dizer que os evangélicos são contra nós? Evangélico não é contra nós nada. Nós é que não sabemos falar com eles. Nós é que não sabemos discursar com eles. Então o erro está na gente, o erro não está neles, gente. Bom, vamos lá então. Esse vídeo aqui revela uma série de camadas, né? Sabe de uma coisa? Ele tem razão em uma parte, porque o erro realmente está neles. O erro não é de comunicação, é um erro de cosmovisão. Deixa eu repetir, o erro não é comunicação, é cosmovisão. Não é que os evangélicos não entendem o que o governo fala, é que nós entendemos bem demais o que ele defende. Porque o problema não é de linguagem, é de valores. E não é uma questão de retórica aqui, mas sim de princípios. E o que afasta a igreja desse governo não é uma falha de diálogo, é incompatibilidade entre o que a palavra de Deus nos ensina e o que esse sistema que ele promove tem difundido. Bom, o atual governo, ele é abertamente favorável ao aborto, tratando o assassinato de um bebê no ventre como uma questão de saúde pública, quando nós cristãos sabemos que lá em Salmo 139, que é Deus quem nos forma ainda no ventre da nossa mãe. Então quer dizer, no reino de Deus a vida é sagrada e ninguém tem o direito de tirar e decidir quem vive e quem morre. Agora, esse mesmo governo que fala de empatia, fala de cuidado com os pobres, elogia as ditaduras como a de Cuba, de Nicarágua, da China comunista, da Venezuela, que são países onde pastores evangélicos estão sendo presos, onde igrejas evangélicas e católicas estão sendo fechadas e a liberdade religiosa ela é sufocada. Olha aí a contradição. Ou seja, os seus irmãos em Cristo, os nossos irmãos em Cristo, estão sendo perseguidos, presos, torturados, mortos. Enquanto isso, tudo acontece e o governo atual aqui do Brasil apoia essas ditaduras. Inclusive, esse governo que se diz tão marxista e que se gaba de conseguir colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. Não foi isso que eles disseram? E agora mesmo o governo está tentando empurrar projetos de regulamentação das redes sociais, com o pretexto de combater o ódio. Mas a gente sabe que na prática isso significa controle de discursos. Isso aí significa censura disfarçada, é silenciar aquele que pensa diferente. Então, como cristãos, nós já sabemos onde isso dá. Porque toda vez que um governo tenta controlar o que pode e não pode ser dito, o alvo seguinte sempre é a igreja. A história já nos mostra isso. E não é coincidência que os mesmos partidos e movimentos que defendem a ideologia de gênero nas escolas, ou a erotização precoce das crianças, ou a relativização da família, ou a normalização do pecado, agora esteja tentando se aproximar do público evangélico com versículos bíblicos e discursos em posts de redes sociais. Então, deixa eu te falar uma coisa, isso não é fé. Acorda, povo de Deus. Isso é estratégia do outro lado. E agora, de repente, esses do outro lado querem dialogar com os evangélicos? Pelo amor de Deus, não sejamos tão ingênuos. Não é diálogo, é estratégia. E tudo isso porque ele percebeu que quase 1/3 da população brasileira é evangélica. Ou seja, boa parte das eleições no Brasil vai ser decidida por essa base. Por isso você está vendo aí esse discurso diferente. Alguns anos atrás, esse discurso era totalmente diferente do discurso que ele está fazendo agora. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Porque agora aparece em podcast gospel. Agora sim ele quer falar de Jesus e da Bíblia, tentando colar. Mas a Bíblia, minha gente, não é cabo eleitoral e o evangelho não serve para legitimizar governos. Serve para confrontar poderes. E a palavra de Deus nunca esteve a serviço do Estado. A palavra de Deus é a voz que denuncia o pecado do Estado. Então, o discurso do Lula é o retrato de uma tentativa de transformar a religião
em instrumento político. É isso que está acontecendo. E ele diz que o problema é não saber falar com os evangélicos. Mas não é isso, gente. O problema é ele não querer ouvir a verdade que os evangélicos carregam na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque no reino de Deus, a vida é sagrada. Se fosse assim, ele seria contra o aborto. Na palavra de Deus, a família é feita de um homem e de uma mulher nesse casamento. Se fosse assim, ele não estaria empurrando ideologia de gênero. Sexualizar crianças é pecado. Corrupção é pecado de acordo com a Bíblia. Idolatria política é pecado, seja ela de direita ou de esquerda. E é por isso que existe um incômodo com o povo evangélico. Porque o povo cristão verdadeiro não se curva às ideologias. O povo cristão verdadeiro vai só se curvar a Jesus e o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus é subversivo, porque ele vai confrontar o orgulho humano, inclusive o orgulho de quem acha que pode usar a fé para manipular o povo. Então, nós não somos contra pessoas, mas somos contra tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, 4-5? As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que eu estou falando aqui é sobre o reino de Deus. E o reino de Deus não negocia princípios em troca de poder. Que você que está assistindo esse vídeo possa despertar e ter discernimento. Não se deixe enganar por discursos bonitos, estratégias políticas que vão estar agora usando o nome de Deus em vão. Que os pastores e líderes espirituais deste país não se rendam à sedução do poder, mas permaneçam fiéis à palavra. E que cada cristão entenda que o evangelho nunca precisou de aprovação do governo para transformar uma nação. Só precisa de discípulos verdadeiros. O Brasil não pode cair nessa ladainha de gente que quer citar versículos para conquistar o coração dos evangélicos. O Brasil precisa de um povo que viva a Bíblia. E se a verdade incomoda, que ela continue incomodando, porque é ela que liberta. Que Deus te abençoe. Mas enquanto isso, no episódio do Eu Acredito podcast, sai em defesa do bispo Samuel Ferreira por ter ido se encontrar com o Lula. O bispo Samuel Ferreira, que é uma grande liderança no Brasil, é convidado pelo presidente da República para fazer uma visita. Se o presidente convida candomblecistas para ir, como ele já foi em alguns lugares, os crentes iam falar o quê? Olha aí, ó. Olha aí, você que votou no PT, você que votou no Lula, olha com quem ele se associa. Se convida para ir lá um pai de santo famoso no Brasil, ou um luciferiano, o que os crentes estariam falando? Pois você usou a expressão mais coerente, Fábio. E dessa vez ele chamou um pastor. Não me interessa o intuito pelo qual o presidente chamou o bispo Samuel. É porque quer se aproximar dos evangélicos, que é o que estão usando agora. Pois que porque seja. Ele mesmo, em um discurso, ele falou bem assim, que nós, correlacionando ali ao PT, não estamos sabendo como conversar com os evangélicos. Sim, eu e deixa eu aproveitar para mandar uma fala aqui. Lula, na verdade, vocês não estão sabendo como conversar com os evangélicos porque as suas ideologias não orna com os nossos princípios. A melhor forma de vocês conversar com os evangélicos é mudar as suas ideologias de forma que se aproxime com os princípios dos evangélicos. E eu faço das palavras do pastor Fábio as minhas. Eu não tenho nenhum problema em conversar, com quem quer que seja, se eu for chamado. Agora, não significa que eu faço parte de. Há uma diferença. Eu não faço parte de, mas eu vou ali com o intuito de ser o quê? Sal. Eu vou dar vida, sabor. Ser diferente, fazer Sim. a diferença. Jesus mesmo disse, são os doentes que precisam de remédio, não são os sadios. E continuamos do mesmo jeito, enquanto uns acham que o bispo Samuel está certo, outros saem contra, mas uma coisa é certa, precisamos estar ligados, porque o ano que vem já tem votação. Me diz, de qual lado você tá? Você acha que bispo Samuel Ferreira fez a coisa certa ou realmente não deveremos nos aproximar do pessoal da esquerda?
Deixe nos comentários sua opinião, se inscreva no canal e deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo.